O Livro dos Médiuns, Parte 2 das Manifestações Espíritas, Capítulo 11 da Sematologia e da Tipologia. Tema abordado: Linguagem dos sinais e das pancadas. Tipologia alfabética. Questão 139. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte, tudo se reduzindo, nas comunicações, a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas com médiuns especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium me ponha a mão na borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue ou que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas, não ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou ao não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. Assim por diante. Questão 140. É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência, pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina, no começo e no fim da sessão, a mesa a guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminhe a mesa com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou o espírito a respeito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informados do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Ego, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Questão 141. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B e assim por diante.
Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas aqui têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto se se trata de obter uma palavra ou a série dos algarismos se de um número. A apontada letra que serve à mesa por si mesma bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial, e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Questão 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia interior. Nem todos os médiums são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculante da mesa. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja-se, no fim deste volume, o capítulo intitulado Do Charlatanismo e do Embuste. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-lo alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão porque presentemente já é pouco empregada. Ela, no entanto, é agudo, às vezes, interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso alguns espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Questão 143. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor, e uma polia indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós, que a só complicação que denotam constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos,
sempre dispostos, que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados onde estar a supô-los no mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Questão 144, um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo sobre as fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emily de Girardin nas numerosas comunicações que obtinha como médium, porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium nos dedos na borda do disco móvel, este gira e para quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após outras as letras indicadas e formam-se assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. É de notar-se que o disco não desliza sob os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, e acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. Questão 145. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro e que não é mais do que o da escrita ou da palavra indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas, para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas, nunca. Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que lançam mãos espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais.